Olá, bem-vindos ao canal Reino dos Anjos. Eu sou o Rafael e eu trabalho como terapeuta Theta Healing e tarólogo, assim como você já deve ter visto nos meus vídeos sobre o tarô que eu faço aí toda semana. E hoje eu vim falar desse assunto, que é o título desse vídeo, né? Porque é importante parar de comer carne, né? Então, é uma das questões espirituais que muitas pessoas têm dúvidas e eu vim passar um pouco dessa informação, dessa necessidade de você entender por que é importante, por que algumas pessoas têm tanta relutância ainda em parar de comer carne e qual é o motivo disso, né? Por que as pessoas acham que isso é uma conversa fiada, que isso é uma bobagem, né? E entre outras dúvidas em relação a isso. Tá? Então eu vim passar algumas das informações para poder te ajudar a entender melhor essa questão de poder de parar de comer carne, né? Quais são as consequências disso tudo, tá? E desmistificar algumas ideias em relação à questão de comer carne, tá? É importante a gente salientar vários pontos aqui que eu vou passar para você ir entendendo essas questões, tá? A primeira coisa é que assim, que é a questão saúde física e biológica do nosso corpo. Se a gente se colocar, né, num ponto evolutivo do ser humano biológico, que descende dos macacos, tá? Principalmente dos chimpanzés ou dos bonobos, que são tipos de chimpanzés. Eles têm uma alimentação muito variada, assim como animais que comem muitas frutas, verduras, raízes, brotos, né? Então, a nossa origem biológica vem dessa parte mais herbívora, mais lacto-vegetariana, né, ou vegetariana, né, ou praticamente vegana, né? Eles comem insetos ainda, alguns comem insetos, comem bichinhos, comem coisas desse tipo. Mas para nós, quando nós damos esse salto evolutivo, né, no ser humano, o nosso corpo ele já não se adequa mais à alimentação carnívora, tá? É uma coisa muito difícil até para a nossa cultura entender por N fatores, tá? E aí as pessoas podem indagar, mas por que os médicos falam que a carne é importante, que a proteína vem da carne? Né? Aqui é importante salientar uma questão de quem estuda a espiritualidade sabe que existe alguns equívocos, tá, em relação aos estudos da biologia, né, da medicina em si, nessa conjunção de que nós precisamos aderir à questão dos animais para suprir as nossas necessidades de proteína. Mas nós podemos comparar isso aos animais, tanto carnívoros como herbívoros, a diferença de qualidade numa linha, vamos colocar assim, existem mais animais num grupo de antílopes. A quantidade de antílopes é maior por ser herbívora do que os felinos que são carnívoros. Então a proporção é muito grande. Então a diferença de saúde, de tempo de vida é estimado a um prazo bem maior quando você é herbívoro na natureza. Tá? O seu prazo de longevidade é maior, a de saúde é melhor. Né? Os elefantes têm o porte gigantesco por se alimentarem de plantas. Né? As fibras alimentares estão nas plantas. Né? A gente não precisa absorver uma fibra de alguém que absorveu uma fibra. Né? Então, nesse ponto, eu sei que é como se fosse desmentir isso, né? Que é uma mentira dizer que nós precisamos da carne para nos alimentar. Por isso que você precisa escutar esse vídeo inteiro para você entendendo todos esses passos. Que a gente sabe que, assim, na visão materialista, na visão do homem como superior à natureza, tarará, sabe? Essas questões, assim, que nos colocam separados da natureza, eles colocam a nossa percepção como se nós fôssemos os reis da cadeia alimentar, mas nós não somos, tá? Um ser humano contra um leão, ele é muito fraco, então ele não é o topo da cadeia alimentar. Ele está ali, né, dentro dessa cadeia alimentar e a gente tem que utilizar, saber qual é o nosso lugar na cadeia alimentar. Então, eu coloco nós como os mais herbívoros, tá? É uma reflexão minha, é uma experiência minha, então aí estou passando isso aqui para vocês poderem entender. Então, se somos herbívoros, a nossa alimentação tem que ser mais herbívora e até mais para cru, né? Que é uma coisa muito difícil porque nós temos uma cultura do fogo, né? Que nos alimenta, que nos aquece, que é importante por causa da nossa evolução, então tudo bem, a gente consegue administrar isso muito bem.
Mas por que que isso, então, tem tanta essa estranheza, né? De achar que a gente é superior e nós não sermos esse ser superior? Pela fraqueza que sistema imunológico tem em relação à quantidade de coisas que a gente come, né? Já foi comprovado, né, que a gordura, né, a gordura em si causa muito mal a gente. O consumo de carne causa uns sérios problemas no nosso corpo por causa da ingestão do sangue, né, desse alimento que parece ser saudável, mas não é, porque a gente, por mais que queira comer a fibra alimentar, você se alimenta do sangue, tá? Você já deve ter fritado o fígado e vê que forma uma crostinha assim do sangue coagulado, como se fosse coagulado, mas é o sangue cozido, e isso é um alimento que nos faz muito mal, tá? Já é uma comprovação de inúmeras pessoas que estudaram isso, né, e que perceberam que ingerir alimentos de origem animal causam muito mal, a não ser um animal específico, tá, que é o mais benéfico, que pra gente é o peixe, tá? Eu vou explicar por quê. Porque o peixe ele tem outras qualidades, eu vou chamar assim, outros tipos de parâmetros que são melhores para nós, tá? Nesse sentido, eles são melhores para nós, porque é uma coisa também que a gente não come sempre, quando você vai pescar, quando você vai, então é uma ingestão de alimento mais rara, né? Não é um período que você come sempre, então você vai lá nessas épocas e come, tá? Mas vamos continuar aqui. E aí tem o processo físico, não só o nosso estômago, a maneira que ele digere os alimentos, não tem como ser com a carne, entende? Isso é um assunto bem complexo, é um assunto bem até difícil de ingerir nesse sentido, como se fosse uma carne mesmo, porque nós viemos dessa cultura que nós temos que comer os animais, porque os animais nos servem, tá? Então, perceba assim a crença em relação a isso, que é o que faz a gente achar, né, que é isso que a gente quer, né? Como se fosse natural isso, comer a carne como se fosse natural. Perceba a diferença das pessoas que comem carne e das pessoas que não. Mas nesse ponto das pessoas que comem carne e que não, a gente não pode julgar os extremos, né? Pessoas que não comem carne nenhuma ou têm aquelas dietas esquisitas, ou uma propaganda de pessoas veganas, magrelas, desnutridas, que não é bem assim, tá? Por experiência eu posso falar para vocês, já faz 10 anos que eu sou vegetariano e minha vida é totalmente diferente, né, dos 10 anos anterior a eu comer carne. Então existe aí um certo cuidado, existe um certo estudo para que você se torne vegetariano e você entenda por que seu corpo está funcionando de determinadas maneiras, né? Porque você está se sentindo mal ou não, dependendo do que você come ou não. Tá? É porque quando a gente está muito acostumado a comer alguma coisa, o nosso corpo tende a se acostumar com aquilo, mas assim, nossa, eu estou sempre que trabalhando com isso, tem que estar trabalhando com isso. Então, tem um certo ritmo já de um padrão que a gente acostumou a comer dessa forma, tá? Só que o que acontece? Quando você ingere esse tipo de substância, o seu sistema emocional, tá? Porque aí é uma coisa que já vai entrar no campo emocional, do seu corpo emocional, das suas emoções, você sente que você está se alimentando de uma coisa que é como se você fosse colocar uma sujeira dentro de você. E aí as suas emoções, elas sentem isso. Tá? Eu vou entrar nessa, porque é uma parte espiritual. Estou tentando explicar isso aqui de um lado espiritual para você poder entender. Então, aí o seu corpo emocional começa a sentir que tem esse corpo negativo, que ele não quer ali, que é um elemento de morte, né? Que é um elemento de um animal sacrificado, um animal morto, e aí você começa, o seu corpo emocional, o seu corpo mental começa a se perturbar, porque precisa trabalhar com aquela energia nova de um animal que foi abatido, tá? E aí você entra numa psicologia, né, dessa relação com esse animal. Aí algumas pessoas vão falar, mas e os índios? Os índios são diferentes de nós pelo simples motivo de todo índio, né, ou toda tribo, o que ela faz? Ela vai à busca da caça todos os dias atrás de um animal, certo? Então eles vão, abatem um animal, fazem uma oração, fazem um ritual, eles oram por esse animal, pela alma desse animal, e isso é totalmente diferente do que nós fazemos aqui. Aí você pode falar, mas simplesmente eu posso pegar a carne e orar? Pode, simplesmente ore pelo seu alimento, tudo bem, você vai consagrar ele ali e aceitar. Mas ainda assim, há um projeto dentro disso que é evitar o máximo possível comer. Evitar o máximo possível, porque isso... Você imagina o tempo todo você tomando uma dose de veneno por dia,
você uma hora, aquilo vai te contagiar, aquilo vai te fazer algum efeito em algum sentido e você não vai ter controle disso, porque é uma coisa constante, né? Você está comendo todos os dias. Então, é ficar preso nessa cadeia de achar que, se eu fizer isso, eu vou resolver, é muito diferente, tá? Precisa ter um certo cuidado com isso, tá? Não é tão simples ingerir um veneno todos os dias e você se dizer que vai ficar forte com ele, tá? O seu corpo vai estar sempre se rejeitando aquilo e aí pode surgir inúmeras situações, tá? Existe também um estudo que diz que a carne é um dos principais motivos para termos câncer, tá? Então, ficar bem atento sobre isso, porque o alimento, ele realmente pode causar sérios efeitos em nós, tá? Outra coisa interessante, que aí eu vou passar para o ponto da saúde espiritual. Lembra que você está se alimentando de um animal morto, e aí eu vou te dizer os motivos por que tudo isso pode acontecer. Diferente dos índios, no caso, igual eu pensei aqui e quero passar para vocês. Os índios, eles vão por dia e matam um animal, fazem oração, fazem ritual, agradecem e aquele alimento vai durar até um certo período. E aí eles vão de novo, pegam um animal, voltam para a aldeia, alimenta a aldeia, espera ver quando acabou, depois vai buscar mais. Pensa assim, eles não têm uma geladeira, não têm estoque, né? Eles não fazem isso, porque eles sabem que tem um ciclo, existe uma harmonia na natureza para isso, mas eu vou explicar já. Então, quando a gente parte para a parte espiritual, a gente está falando desse alimento do animal morto, né? E por que isso não seria interessante? Nos ensinamentos budistas e espirituais já falam que o homem ele deve evitar qualquer tipo de sentimento, pensamento ou intenção de matar alguma coisa, algum ser vivo nesse sentido. E aí a pessoa pode falar, mas e o alface, e a árvore? Sim, existe essa mesma intenção, mas há uma diferença em intenção para as plantas. As plantas, se você perceber, estou falando tudo isso aqui de um ponto espiritual, é preciso entender isso para não ficar tentando encontrar desculpas para parar essa conversa, tá? Tentam entender isso. Então, as plantas, no sentido espiritual, elas se doam para que você se alimente delas. Por que então uma árvore daria fruto? Por que então o brócolis daria uma flor comestível? Né? Entende? A couve daria folhas comestíveis, porque os animais comeriam ela. Entende esse sentido? Quer dizer, as plantas, elas se doam, numa visão espiritual, elas se doam para que você se alimente dessa energia dela mais natural, tá? Mais vegetal ali. Então, por que a gente então faz isso? Porque nós temos ainda dentro de nós um princípio de querer matar as coisas, querer destruir as coisas. E é nesse ponto que precisamos trabalhar quando a gente vai falar por que parar de comer carne. Pela intenção, né? Parar de ter a intenção de querer matar os animais, de querer matar, de ter o princípio do mal de querer matar os animais, de querer matar as coisas, de matar as pessoas, de destruir tudo. Isso é um princípio, tá, que todo ser humano tem, no sentido de querer... É um desejo, é um sentimento que o Buda explicou muito bem sobre isso, tá? Vocês podem estudar aí nessa questão, que é como se fosse uma coisa da mente psicológica do ser humano de querer matar as coisas, tá? Eu tô repetindo muito isso porque precisa ficar certo, assim, analisar bem isso. Por que nós queremos que as coisas... matar alguma coisa para nos alimentar? Porque queremos que... né? Ainda tem muitas pessoas que falam, às vezes você vai entender nessa conversa, quando alguém pega e fala assim, fulano merece morrer. Você tá vendo como a gente tem alguma intenção, entende? Dentro de nós, que tenta fazer que a gente destrua as coisas, mate as pessoas, mate os animais, porque nós temos esse princípio, vou chamar assim, de uma semente do mal dentro de nós, que tenta o tempo todo fazer isso, tenta dominar as coisas, conquistar, destruir. Então é nesse ponto que precisa ser trabalhado quando nós vamos pensar em relação de ser vegetariano ou não, porque não é bem uma opção, é uma questão de que, olhando por todas as nuances disso, saúde biológica, saúde mental, emocional, saúde espiritual, né? Esse conjunto de situações mostram que estamos caminhando numa situação errada de querer continuar nos alimentando de carne, tá? E aí a pessoa pode querer falar assim, mas a fome ajuda a acabar com o mundo, acabar com a fome do mundo. Na verdade, não, né? Na verdade, a fome hoje... A produção de carne, a produção de material para alimentar o gado, em todos os sentidos, ela destrói o planeta. E é nesse próximo ponto
que eu quero continuar falando com vocês. Porque assim, aí nós vamos entrar na questão de que se você desmata o planeta inteiro para poder ter pastos, né, e aí você faz milhões de plantações para alimentar esse gado, né, e passar rações para galinha, porque essas plantações são para inúmeras situações, né, para alimentar galinha, alimentar peixe, alimentar as vacas. Nesse sentido, então a gente destrói inúmeros pastos, florestas, mata os animais, extingue os animais que estão ali naquela floresta, os vermes, tudo que está ali, coloca grama e coloca o pasto ali, né, as vacas para andar naquele pasto. A primeira coisa que acontece nisso é essa destruição do meio ambiente. A segunda é que nós destruímos e tiramos lugares que poderiam ser casas para pessoas, né, morarem, sítios que pudessem construir mais agrofloresta, que podiam fazer mais hortas orgânicas. Então esse espaço é tirado das pessoas por fazendas gigantescas que podiam ser cidades novas, né, agroflorestas e tudo que poderia servir realmente de alimento. Se você comparar a quantidade de alimento que uma carne dá para o alimento, né, para o vegetal, é gigantesca a diferença, tá? O tempo que uma vaca dá de alimento para o espaço que ela utiliza, você conseguiria ter muito mais alimento para isso, tá? Então, assim, desmistificar esse tipo de raciocínio, de que achar que a carne dá alimento, que nós viemos para comer carne e tudo isso, é uma coisa muito difícil até de tirar, porque é uma cultura de mais de 6.000 anos, né, de achar que a gente é superior aos animais e que também foram os estudos antigos que se baseavam nessas ideias, e hoje a gente precisa reaver eles para ver se isso realmente está sendo válido, tá? Para ver se realmente isso está fazendo bem a longo prazo, não só para mim, como para a humanidade. Porque quanto mais eu cerceio a alimentação, o abate dos campos de pastos, de vaca, de galinha, menos a natureza tem disponível, no sentido que a gente está destruindo muito para poder consumir essa carne, que na verdade a gente não consome porque ela está lá no supermercado e ninguém consegue consumir. Você vê que não acaba com a fome porque ainda você tem que comprar, e quem está na fome, 1 bilhão de pessoas hoje na fome, não tem dinheiro para comprar carne. Então pensa que isso aí não está sendo muito coerente com a proposta, né? Então fica assim uma coisa bem incoerente e a gente fica sem saber, na verdade, o que está acontecendo. Por que tem tanta gente na fome, sendo que nós temos aí milhões de pastos, de milho, de soja e trigo? Só que essas coisas são usadas para fazer mais ração e diminuir o espaço da natureza, diminuir o espaço que as pessoas possam morar, possam produzir, possam criar, né? É uma coisa assim bem complexa, mas dá para entender nesse vídeo que eu estou passando para vocês, nessas explicações que eu estou passando para vocês. E outro ponto principal dentro toda essa cadeia, tá, que é intrincada, assim, uma coisa com a outra, porque aí vai, né? As pessoas que não acreditam que a carne não ajuda em nada, tararara, elas vão, compram uma fazenda, colocam um gado, vendem o gado e aí acham que isso aí tá ótimo, tá normal, não acontece nada, não muda nada, né? Mas isso acontece, tá? Isso tem um valor espiritual muito pesado e a gente precisa começar a analisar isso de uma forma mais profunda, tá? E o que acontece dentro desse intrincado todo é que a nossa energia ela acaba ficando densa. Nós ficamos com uma energia ainda desse princípio, né, do pensamento maléfico, negativo, da separação, de que o que acontece com o outro é problema dele, não acontece comigo. Mas uma das leis né, da causa e efeito é isso, tudo que eu faço volta para mim. Então, nesse princípio que eu faço mal para o outro, eu vou ferir um animal, eu vou matar um animal, eu vou degradar a natureza, eu compactuo em continuar investindo na granja, investindo no pasto, investindo na vaca, investindo no fazendeiro, investindo no supermercado, eu estou destruindo a natureza, eu estou destruindo os animais, as florestas, os rios, né? Eu estou fazendo parte disso. E às vezes as pessoas não têm essa percepção de que estão colaborando com esses tipos de situação. Então eu vim passar esse vídeo exatamente para você entender assim, como nós, cada indivíduo, tem um papel importante dentro da sociedade. Esse seria a nossa parte na cadeia alimentar como seres conscientes e com um tipo de consciência diferente, que é a gente de poder
ter memória no sentido de informação, criar, está num outro nível dos animais, mas isso não quer dizer que nós estamos tão harmonizados nesse sentido, entende? Nós não estamos harmonizados no sentido de viver aqui com harmonia. Nós destruímos muito, permitimos que destruam muito, porque existe aí uma ação que daria para fazer um movimento disso, que é um movimento que todo vegetariano, vegano faz. Não comprar, não consumir, para que isso se finde, para que finde esse tipo de situação. Porque quando você não vender, não comprar mais nenhuma carne, não consumir mais nenhuma carne, todos os fazendeiros vão falir e eles não vão poder mais adiantar comprar carne. Aí você fala, mas que adianta, vai exportar a carne. Uma hora, esses também vão parar, né? Aí o planeta inteiro vai parar de consumir carne e aí não vai ter mais o que fazer. Não vai ter mais ninguém para consumir, todos os fazendeiros vão falir, todas as empresas que querem vender carne não vão poder, porque você já vai ter extinguido, né, nesse sentido, o desejo de comer carne ou essas impressões que ficam ainda na crença do inconsciente coletivo, tá? Principalmente por que tudo isso? Por que eu estou passando essa mensagem? Que é o outro ponto principal. Estamos entrando na quinta dimensão e nós precisamos sutilizar a nossa energia, nós precisamos manter a nossa energia numa vibração mais elevada. E a vibração de se alimentar de carne, ela é muito densa, é uma alimentação ainda de morte, é uma alimentação ainda de sacrifício, de sangue, né? Porque até tem a questão de como essas pessoas matam esses animais. Eles não fazem oração, eles não fazem nenhum tipo de agradecimento, de ritual para agradecer esse sacrifício que esses animais fazem. Então essa energia de apenas consumir, de matar e de ganhar em cima dessas mortes causa uma energia extremamente baixa para nós. Extremamente baixa. A gente fica numa densidade terrível. E isso é uma das coisas que precisam acabar, porque a quinta dimensão está aí e nós precisamos sutilizar a nossa energia. Nós precisamos encontrar uma maneira de parar de vibrar nessas energias mais densas que são ali desses sacrifícios, tá? Eu sei que é um assunto delicado, às vezes é difícil passar, não dá para compreender tudo, mas eu espero que essa mensagem tenha chegado até você de uma forma que você consiga pensar sobre isso. Até vou colocar um ponto aqui interessante sobre isso. Se você nunca viu como um animal morre para poder chegar até a sua mesa, eu gostaria que você olhasse, que você assistisse algum vídeo, que você visse como são isso. E gostaria que você olhasse isso com um olhar de compaixão. Olhe para aquilo e veja se isso é certo, se é a maneira correta da gente lidar com essa situação, tá? E precisa ter, assim, uma certa... como que é? Uma coerência, né? Uma certa consciência de olhar para isso e falar, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver como que eles pescam os peixes, deixa eu ver como que eles matam os porcos, como eles matam as galinhas. Dá uma olhada naquilo, assim, abra sua sensibilidade para ver isso, porque às vezes é isso que está faltando, abrir a sua sensibilidade. Há um estudo feito e até vídeo sobre crianças que descobriram que a mãe estava oferecendo um animal morto que recusaram. Então entende que quando a gente já é criança, existe um sentimento em nós, uma intuição, uma consciência de que isso não é bom, mas nós aprendemos, né? Mãe, pra gente agradar a mãe, agradar os familiares, sabe assim? Quando você fala que você não quer, mas aí a mãe fala, não, come, porque senão você não vai ser bonzinho, eu não vou gostar mais de você, e aí você come por causa desse tipo de impressão. Então, assim, são tantos pontos que às vezes fica difícil poder desmistificar tudo assim num vídeo só. Mas essa é a mensagem que eu pude trazer hoje para vocês, para trazer uma reflexão. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, deixa seu comentário, conversa comigo aqui sobre esse tipo de situação e por que eu estou falando disso, porque eu estou falando da quinta dimensão, tá? Para a gente poder entender melhor esse assunto e tentar trazer para o planeta uma energia mais sutil, uma energia mais benevolente, mais gentil, mais amorosa, entende? É esse o motivo. Então, se você gostou do vídeo, curte, comente, se inscreva, eu vou adorar ter o seu comentário aqui, tá bom? Muito obrigado e até mais!